Olá, queridos irmãos, a paz de Jesus Cristo, o amor de Nossa Senhora. Nessa noite nós vamos falar sobre uma fé, que é a fé carismática. Existem três formas de fé. A fé teologal, que é aquela fé que faz a gente acreditar nas coisas da igreja, né, nos dogmas, nos documentos, né, aquela fé que é tomada como uma tradição. Existe a fé que é um dom, aquele dom de nós acreditarmos em Deus. Não é sobre essa também que nós vamos falar. Nós vamos falar hoje sobre a fé carismática. O que é a fé carismática? A fé carismática é a fé que nos faz experimentar milagres, que nos faz experimentar a providência de Deus. É sobre essa fé que nós vamos falar hoje. Pega a sua palavra em Romanos, no capítulo 4, versículo 16, e fala assim: logo, é pela fé que alguém se torna herdeiro. É pela fé que alguém se torna herdeiro, portanto, gratuitamente é a promessa. É assegurada a toda a posteridade de Abraão, ou seja, eu e você que somos a posteridade de Abraão, temos a graça de receber, de se tornarmos herdeiros de Deus a partir desta promessa que é dada a Abraão. Toda a posteridade, ou seja, nós. Não somente aos que procedem da lei, mas também aos que possuem a fé de Abraão, que é pai de todos nós. Ou seja, todo aquele que possui a fé que Abraão tinha, também é herdeiro de Deus, também é um herdeiro da sua graça. Em verdade está escrito: eu te constituí pai de muitas nações. Nosso pai, portanto, pai nosso, né? Abraão é nosso pai, porque ele constitui uma grande nação. Diante dos olhos daquele em quem ele acreditou, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que estão do nada. Esperando contra toda a esperança, Abraão teve fé e se tornou pai de muitas nações. Segundo o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Não vacilou na fé. Embora reconhecendo o seu próprio corpo sem vigor, pois tinha quase 100 anos, e o seio de Sara igualmente amortecido, ante a promessa de Deus, não vacilou. Não desconfiou, mas conservou-se forte na fé e deu glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vendo aqui essa passagem, pode parecer para nós essa mensagem bem curtinha de São Paulo, falando sobre o nosso pai da fé, que é Abraão. Da experiência que ele teve, né, como ele se tornou pai da fé. Aqui esse roteiro curto que ele lê sobre a vida de Abraão, que ele conta sobre a vida de Abraão, pode parecer para nós que a vida de Abraão tenha sido uma vida tranquila, né? Mas para você que não conhece a história de Abraão, eu vou contar um pouquinho das experiências que Abraão passou. Certo dia, Deus apareceu para Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, deixa tudo, e você vai se tornar pai de uma grande nação. Abraão, ele já tinha a sua vida constituída plenamente, ele já tinha novilhos, ele era um homem muito rico, né? Ele tinha várias terras ali onde ele estava, ele já estava constituído. E detalhe muito importante, Abraão tinha 70 anos quando Deus falou isso para ele. Imagina você agora, eu tenho 33 anos, alguém fala para mim assim: Rafael, sai dessa casa que você está morando aqui, tudo que você já fez, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e você vai lá, eu vou cumprir minha promessa na sua vida, você vai ser pai de uma grande nação. Pensa como é difícil tomar uma decisão dessa, meus irmãos. A mudança não é algo tão aceitável para nós. Porém, quando Abraão saiu da sua terra, ele perdeu toda a estabilidade, né? Ele tinha ali tudo tranquilo, tudo no seu devido lugar, né? Como o homem gosta de deixar. Eu aqui em casa, por exemplo, tenho os lugarzinhos onde eu guardo minhas determinadas coisas. Abraão jogou tudo para o alto e decidiu caminhar com Deus. E foi para essa terra. E levou sua esposa Sarai, né? Tenta imaginar ele contando isso para Sarai. Dizendo assim: ó, nós vamos sair daqui, vamos para um lugar onde Deus... Eu consigo imaginar a reação de Sarai, né? Dizendo: meu Deus, você tá maluco, rapaz? Vamos deixar tudo aqui que nós levamos um tempo para construir, agora, né, tem umas porcas aí no quintal que estão para parir, e você está querendo deixar tudo e ir para onde Deus quer te levar? Né? Imagina quanta tribulação Abraão não encontrou para poder sair da sua terra, mas mesmo assim ele fez. E daí eu comecei aqui escrevendo, eu enumerei as situações que Abraão passou desde então. Abraão,
ele foi até um lugar chamado Negueb quando ele saiu. Só que nesse lugar sobreveio uma grande fome. Abraão passou necessidade nesse lugar. Aí ele teve que fugir. Abraão teve que ir para o Egito, para uma terra estrangeira, uma terra de pagãos, né? Lá ele teve que contar a história que ele era irmão de Sarai. E mesmo assim Sarai teve relacionamento lá com outros caras, com os outros reis. Então conseguimos imaginar assim a situação que Abraão passou, né? Quando descobriram que Sarai era de fato esposa de Abraão, o faraó expulsou Abraão dessa terra, ou seja, ele já tinha saído de Negueb por causa da fome, agora ele foi expulso do Egito. Abraão, aonde ele passava, ele ia invocando o nome do Senhor, isso é impressionante. Aonde ele passava, ele invocava o nome do Senhor. Era um homem muito íntimo de Deus, né? Passou por várias tribulações. E então passaram-se exatos 29 anos, Deus recordou a promessa que tinha feito a ele, que ele seria pai. E assim Sara, que passou a se chamar Sara a partir daí então, e ele, Abraão, foi anexado um A a mais. Deus passou a chamá-lo assim, Abraão. Cumpriu-se a promessa de ter Isaac. E aí Abraão pensou assim, puxa, acabou as tribulações. E quando chegou um determinado momento, Deus pediu o filho único de Abraão, que ele sacrificasse no altar. Imagina o amor que Abraão não tinha por aquela criança, mas mesmo assim ele foi fiel a Deus. Ele levou Abraão, vendo aquela criança ali, perguntando para ele, né, pai, mas cadê o novilho? Nós não estamos levando nenhum novilho. Aí Abraão responde, Deus proverá. Aquele filho que ele tanto sonhou, que ele ficou durante 30 anos esperando para nascer, pois o menino nasceu, Deus estava pedindo a vida dele. Quando eles chegaram no altar, o menino deitou, Abraão tinha pego a faca para sacrificar Isaac. E o anjo segurou a mão de Abraão. E ali foi testado. E foi testada a fé de Abraão, e Abraão se tornou o pai da fé por causa disso. Todas as ordens, se você for acompanhar lá no livro de Gênesis, todas as ordens que eram dadas a Abraão, Abraão seguia firmemente. Quantas lutas Abraão passou. Agora eu quero falar para você, meu irmão. Qual o uso que nós estamos fazendo da nossa fé? Nós temos fé. O problema é que nós não sabemos aplicá-la. Nós na primeira tribulação, nós já recorremos a qualquer outra coisa que não seja Deus. Por isso nessa noite, meu irmão, Deus quer injetar em você a fé de Abraão. Uma fé que crê, mesmo quando tudo diz que não. Mesmo quando as coisas estão fora do lugar. Quando você está sentindo aquela insatisfação interior. Quando você está passando por tribulação, você olha para o lado e vê tudo dando errado. Mesmo quando você sai do teu comodismo. E as coisas começam a mudar na sua vida e você diz, por que eu vou fazer agora? É uma oportunidade que Deus está te dando para fazer você crescer, meu irmão. E aqui na palavra Deus está falando que Deus chama à existência as coisas que estão do nada. Nós não sabemos muitas vezes colocar a nossa fé a serviço de Deus. Não usamos a fé. Não deixamos Deus atuar através da fé. Não confiamos, desconfiamos. Aqui ele está falando sobre Abraão, que Abraão não vacilou na fé. Ele confiou. Ele sabia que Deus ia honrar o que ele prometeu. Só que nós muitas vezes abandonamos. Esperamos um pouquinho, quando percebemos que esquecemos rapidamente da promessa que Deus nos fez e voltamos à vida velha. E já esquecemos de rezar e vamos deixando de lado. E jogamos, já nem rezamos mais para aquela situação. Deixamos a Deus dará.
Mas aqui fala que Abraão não vacilou na fé. E se você for ler a história de Abraão lá em Gênesis, você vai ver que aonde ele passava, ele invocava o nome do Senhor. Em 3 lugares que eu contei, ele passou e ele edificou templos para o Senhor. Meu irmão, aonde você tem passado, você tem edificado templos para Deus? Ou aonde você está passando, você está edificando templos para Satanás? Quando você se põe a reclamar, você nem entende o que está acontecendo à sua volta. Às vezes a tribulação que você está passando é porque Deus está querendo te encaminhar para a terra prometida e você está aí falando mal desse caminho que Deus colocou. Você se coloca a murmurar, a amaldiçoar o caminho que Deus está te dando. E daí é lógico que você não vai chegar, porque você está amaldiçoando o caminho. Eu convido hoje você a colocar a sua fé a serviço do bem, a ver milagres acontecerem na sua vida a partir da sua fé. São Tiago nos diz que nós não recebemos aquilo que pedimos porque pedimos mal. E o que é de fato pedir mal? Pedir mal é pedir aquilo que está fora da graça de Deus. O plano de Deus é muito maior e mais perfeito do que o nosso. Por isso, meu irmão, se você deseja ter uma fé sobrenatural, uma fé que realiza prodígios, milagres e sinais na sua vida, eu preciso falar 2 pontos. Primeiro ponto, a intimidade. Seja íntimo de Deus. E para ser íntimo de Deus, precisa automaticamente atender o segundo ponto, a fidelidade. Ser zeloso com as coisas de Deus. Buscar a Deus. E daí na hora das lutas, Deus vai te fortalecer e vai te honrar. Como é que você quer que Deus testemunhe a glória dele na sua vida, se quando ele dá uma situação para que você possa dar glória a ele, você começa a reclamar, você começa a murmurar, você começa a olhar para trás? Meu irmão, faça bom uso da tua fé a partir de hoje. Está difícil? Eu sei que está. Mas coloque a tua fé a serviço do reino dos céus. Peça bem. Peça para Deus uma forma de ser mais amigo dele. Na tribulação, peça e ele dará. Ele vai te dar força para superar. Tem alguma necessidade física? Peça. Peça com fé, espere e confie. Reze, não desista. Jejue, vá na missa. Reze o terço. Persista. Nosso Deus é fiel para cumprir o que prometera. Termino aqui com a palavra, encerrando essa parte final, no versículo 21. Estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Deus é poderoso para cumprir o que prometeu para você, meu irmão. Não abandone. Creia. Creia até o fim. E você vai ver milagres, prodígios e sinais na sua vida. Encerro essa pregação dando um pequeno testemunho. Certa vez apareceu para mim uma oportunidade de emprego na Espanha. E eu não aceitei porque eu tive fé numa palavra que Deus deu para Franceline. Era bem no momento em que eu estava prestes a iniciar os meus trabalhos com Deus, a ter uma intimidade maior com Deus. E eu queria ir morar para lá por ganância, para poder ganhar dinheiro, é para isso que eu ia. E apareceu essa oportunidade de emprego na Espanha. E a palavra de Deus disse para mim assim: Senhor, que eu não seja tão rico a ponto de esquecê-lo, e nem tão pobre a ponto de mendigar o pão. Quando eu vi essa palavra,
eu acreditei que Deus tinha um projeto muito maior para mim aqui. E assim eu fiz, meus irmãos. Por fim, a Espanha acabou entrando num colapso financeiro. A pessoa que tinha me oferecido um emprego lá voltou de lá desesperada, porque a crise financeira afetou todo mundo e as coisas não deram certo lá. Se eu tivesse ido, eu teria quebrado a cara e teria abandonado o caminho de Deus. Eu acreditei no meio da crise e Deus me presenteou de outras formas. Eu não dá tempo de partilhar aqui agora, mas eu tenho certeza. Valeu a pena ter confiado no Senhor. O projeto de Deus é muito maior do que o nosso. Confia, meu irmão. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. Fique com Deus. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.